A Ana Maria perguntou sobre o Fortaleza, tá? Não teremos aquele telecast completo sobre o Fortaleza, mas vamos fazer um pocketzinho aqui, Thiago Minhoca. Eu vi o jogo, o Rodrigão Carvalho pediu aqui para eu falar um pouco, você também fala um pouco do contexto, né, Tá. desse resultado que faz o Fortaleza cair para vice-lanterna, né? Com o empate do Juventude, né, contra o Vitória, o Fortaleza ficou aí, vai terminar a rodada na vice-lanterna, já começa a haver uma distância, né, dependendo dos outros resultados, até um pouco maior ali da saída do Z4. Então, obviamente, foi um resultado que não foi bom. E aí, Thiago Minhoca, você não acompanhou o jogo, você estava trabalhando no jogo do Ceará, mas eu acho que essa pergunta você pode responder. Uhum. Num jogo desse, era pro Renato Paiva abrir mão de começar com Breno Lopes, Prió e Daverson, porque ele abriu mão. Assim, me parece que foi poupando pro jogo contra o Vélez. Né? Então, na situação do Fortaleza, até entendo se for um jogador muito desgastado. Mas, assim, era um jogo que até, pelo que foi a partida, dava pro Fortaleza ter tido um resultado melhor. Mas começando sobre a escalação, com um time alternativo, faz sentido na situação do Fortaleza? Cara, não, muito embora, Fábio, eu vejo que algumas coisas teriam que mudar, né? Por exemplo, no jogo do meio de semana, você estava comigo aqui na terça-feira, né? Eu critiquei muito os dois laterais, tanto o Mancuso quanto também o Diogo. Eu vejo que o Tinga é mais lateral e vejo que o Everson não tem muita certeza. Mas o Diogo eu acho que não dá mais, assim, sabe? Então, por exemplo, eu não sei se ele vai fazer no jogo de terça, de novo, Mancuso com o Diogo, que eu acho que seria um grande erro. Do meio para frente, o Priol tinha saído com um problema, né, no jogo passado, talvez nem pudesse atuar e tudo mais, mas foi só um desconforto ali, então eu entendia o Kevin ser acionado, fazia sentido. E aí vem a questão dos atacantes, né? Eu acho que poderia ter colocado sim os jogadores principais, o Breno, o próprio Davidson, enfim, é porque tá complicada a situação, Fábio, porque como eu não vi o jogo hoje, eu só vi relatos de amigos Luciano foi mencionando mal. que o segundo tempo o Fortaleza poderia ter conseguido esse empate, Poderia. sabe? Poderia ter conseguido esse empate. A grande questão é que não adianta mais colocar a justificativa do poderia. O Fortaleza poderia ter ganhado do Corinthians. O Fortaleza poderia, se tivesse um pouco mais de qualidade, tivesse jogado pelo menos razoável, poderia ter ganhado do Vélez. Fortaleza poderia ter conseguido um resultado melhor diante da equipe do Grêmio, porque o Grêmio está ruim demais. Pois é, tudo poderia. E o Fortaleza não consegue fazer o algo a mais. Essa é a grande diferença. Para mim, o que representa hoje essa derrota para o Fluminense, que obviamente o Fluminense era o favorito, e o Fluminense também pensando, né, no jogo da Sul-Americana, é que o Fortaleza jogue bem, jogue mal, as coisas dão errado. As coisas dão errado de É. toda forma. Sabe assim? Então, hoje, para mim, o Fortaleza, de fato, vai se encaminhando para a Série B. É o que eu percebo, assim, sabe? É, é uma situação bem difícil, eu acho, que de reverter. Claro que os resultados, de uma certa forma, até foram bons, assim, você imaginar que, por mais que você tenha perdido uma colocação para o Juventude, você não fez o Vitória desgarrar, por exemplo. Né? Então, pelo menos nesse ponto, tem esse aspecto positivo. Mas tudo para isso, Fábio, passa de uma equipe mostrar um resultado positivo, sabe? Olha que coisa, tá tão abaixo a situação lá do campeonato. O Santos estava nesse cenário, o Santos ganha do Juventude, ganha do Cruzeiro e o Santos desgarra, respira. O Fortaleza precisa fazer isso, precisa ganhar um jogo para depois ter uma sequência. Então eu acho que Paiva, nessa escolha que ele fez, não foi a mais acertada na minha avaliação, mas certamente deve ter tido o aval da diretoria, porque se a diretoria está percebendo o que está acontecendo, não deixaria tomar essa decisão sozinho, né? Tipo assim, olha, vou fazer isso aqui para a gente pensar no jogo do Vélez terça-feira. E aí, obviamente, se eu sou a diretoria, não. O que é mais importante é a Série A. Então, mesmo e dessa forma, e volto a falar, como eu não vi o jogo, eu acho que o problema do Fortaleza vai além. Vai além. É além do time principal, é além do time mais alternativo. O Fortaleza primeiro tem que se encontrar como time, Fábio. A gente nem sabe qual é o Fortaleza ideal. Talvez o Fortaleza ideal tá ou o Fortaleza hipotético, né?
já que a gente falou assim muitas vezes. Esse Fortaleza hipotético talvez não exista. Não existe esse Fortaleza hipotético. Precisa ainda se encontrar como time, o tempo está passando, o futebol está muito abaixo do Fortaleza, né? Apesar de ter tido uma leve melhora com o Paiva, e essa derrota ela vai praticamente caminhando para o time para a Série B, assim, sabe? Eu acho que eu vejo hoje Sport e Juventude já meio que direcionados para essa situação, e o Fortaleza, para mim, merecidamente está se encaminhando para isso. Claro que pode mudar o panorama, mas são tantos sinais assim acontecendo, sabe? É muita coisa assim, sabe? Impressionante como as coisas vão, sabe, assim, mostrando a cada rodada, a cada jogo. Não vai ser, esse ano vai cair, esse ano vai cair, porque é isso. É lesões, escolhas de jogadores, é jogadores que chegam e não funcionam, é argumentos mal colocados, e aí quando o time está em crise, cada coisa vai cavando, vai cavando, vai cavando, vai cavando, e você vai só se afundando. Então, essa derrota para o Fortaleza certamente é mais um dano, né, para uma equipe que está se encaminhando aí para um 2025 dos piores, viu? Fazia tempo que eu não via, porque não teve nada, né? Não teve Cearense, não teve Copa do Nordeste, Copa do Brasil, assim, vários vexames que o Fortaleza. Curiosamente, a melhor competição do Fortaleza é a Libertadores, né? Curiosamente, é onde ele está conseguindo ir mais longe. Vamos ver o que é que vai acontecer aí na próxima terça. E aí, Minhoca, falando um pouco sobre o jogo, eu acho que o Fortaleza tem aqueles vacilos, né, que cometeu contra Grêmio, né, faz 2 pênaltis no começo do jogo, expulsão contra o Botafogo, né, com 6 minutos. Hoje o jogo começou ali na primeira escapada do Fluminense, saiu o gol, né, um lançamento ali, o Everson marca mal, o Serna vai bem, faz uma bela jogada, inclusive, acho que tem muito mérito do Serna, mas também a marcação do Fortaleza muito alta, né? Então, quando o adversário tenta roubar a bola, me parece que a defesa não se recompõe como deveria. Tanto que o Fortaleza hoje conseguiu roubar muita bola, né? Sobretudo no primeiro tempo ali, no meio de campo, mas não conseguiu aproveitar como o Fluminense aproveitou no primeiro gol. Né? E o Cano, livre também ali no meio da área, também um erro de marcação. O Fluminense fez 1-0. E aí depois o Fortaleza melhorou, né? O Fortaleza, como eu disse, roubou muita bola, ficava mais com a bola, e também não sei se foi uma estratégia também do Fluminense, né, de deixar, já que marca tão alto, né, a equipe do Fortaleza, e aí com a possibilidade ali de, sobretudo pelas laterais, conseguir matar o jogo, como conseguiu até no segundo tempo, né, o segundo gol sai também ali com a jogada do Serna, só que do outro lado, e o Canóbio faz o 2-0. Mas o time criou, né? No primeiro tempo faltou ser agudo, né? Ficava com a bola, mas não conseguia criar. Teve o gol anulado, que a Ana Maria até pergunta aqui se a bola pegou ou não na mão do Kevin, né? Foi um rebote, o Pikachu chuta, a bola rebate ali e o bate no Kevin, ele finaliza pro gol. Cara, eu acho a imagem conclusiva, tá, Thiago? Se você conseguir ver aí no Twitter, pesquisar esse lance pra gente debater aqui. Primeiro, não ficou muito claro se pega na mão. Me pareceu mais pegando na barriga do que na mão. E aí tem um frame, né, que a bola ali toca na mão do Kevin, mas me parece muito colada também. E eu não consigo ver ele tirando tanta vantagem da É, mão. é porque é o seguinte, se é com intenção ou sem intenção não importa. Se o Então, jogador mas se que... bate na barriga, já não. Porque eu não Não, consigo não, dizer não, se bateu não. direto na mão. Cara, a bola pode bater onde for. Se o jogador que fez o gol, essa bola bateu no braço, independentemente de onde ela foi. Se o cara tá de costas, o jogador que faz o gol, ele não pode em nenhum momento ter tocado essa bola com o braço. Em nenhum momento. De propósito ou sem querer. Sabe assim, em qualquer circunstância, o jogador que faz o gol, a bola não pode ter batido no braço dele. Porque se bater, pronto, já anula, entendeu? Essa foi a regra mais objetiva que eles conseguiram construir. Sim. Com a questão do gol, né? Que é bateu no braço, independentemente de qual situação, se bateu na barriga antes, bateu no pé e tudo mais. Se o jogador que fez o gol, a bola bateu no braço, é anulado. Eu tava tentando ver aqui a impressão que eu tive que bateu, cara, que acabou resvalando. Muito bem. E aí, no segundo tempo, o Fortaleza volta melhor com as alterações, né? O Priol entrou muito bem no time. Mais pra frente, o Breno Lopes e o Alanzinho, né? A Ana Maria comentou, o Alanzinho deu passe, né, pro gol do Breno Lopes. E aí, por isso que eu digo, Thiago Mel, que eu acho que fica a sensação que se tivesse começado com esses jogadores, a,
a posse de bola que o Fortaleza teve no primeiro tempo talvez fosse melhor aproveitada, com o Breno Lopes, por exemplo, dentro de campo. Né? E até mesmo o Prior, mas aí o Prior você disse que tem a questão física, que talvez ele só pudesse jogar 45 minutos, e aí faz sentido ele jogar os 45 minutos finais quando o adversário tá mais cansado. Mas assim, o segundo gol do Fluminense sai num bom momento do Fortaleza, né? Então o Fortaleza é um time que começa o jogo, no primeiro lance do adversário toma um gol, né? Na primeira chegada do Fluminense toma um gol, uma bola nas costas da defesa, tá melhor no jogo, tá criando, não faz o gol, e aí uma bola perdida ali no meio de campo é originado o segundo gol do Fluminense, né? O lance do Serna e o Canóbio faz o segundo gol. E aí continua no jogo, continua pressionando, diminui, né? Aí ficou meio uma trocação, né? No final do jogo ali, o Fortaleza foi meio ataque total e o Fluminense tentando aproveitar ali para matar o jogo, fazer o terceiro, mas criou, assim. O Fluminense se postou bem ali, não deu tanto espaço, mas conseguiu uns cruzamentos, né, umas cabeçadas que foram para fora. O Fábio fez ali pelo menos 2 boas defesas no jogo. Mas eu fiquei com a sensação que a estratégia inicial foi muito errada. Assim. Eu acho que me pareceu que não era o jogo para pensar no jogo de terça. Eu entendo Libertadores, mas assim, joga os 2 jogos. Enfim, joga esse que você precisa pontuar e vê se o cara tá inteiro ou não pro jogo da Argentina. Então acho que foi um jogo que o Fortaleza criou, poderia ter sido mais eficiente, poderia ter trazido pelo menos um empate, né? Eu até vi a repercussão da mídia lá sobre o Fluminense, todo mundo achou bem ruim a atuação do Fluminense, ganhou muito pelo demérito do Fortaleza, né? De ter tomado 2 gols até evitáveis. E o Fortaleza não tem sorte e não aproveita os bons momentos que tem no jogo, né? Então é uma situação complicada. Mas eu não acho que o Fortaleza tá piorando, tá? Com o Renato Paiva. Pelo menos é a minha visão. Acompanha quase todos os jogos aí desse começo, né, do Renato Paiva. O time compete, mas o time, enfim, na Série A, qualquer erro é fatal, né? E o Fortaleza é isso, é o time que vacila e o adversário aproveita, e ele não aproveita os vacilos do adversário. E aí ele não pontua. Eu acho que a impressão que eu tenho, Fábio, é que antes o problema era de ordem no sentido de encontrar a melhor maneira do time jogar ou escolher as peças certas. Quando a gente falava aqui que o Vojvoda, eu falava, né, isso até porque eu falava isso há um bom tempo, que o Vojvoda era o principal responsável pelo problema, não estou dizendo que era o único, tá? O principal é porque ele insistia em Zé Wellison, ele insistia no Caleb, ele insistia no Paul Fernandes, insistia no Ávila, insistia em alguns jogadores que o momento não pedia para você dobrar a aposta em alguns jogadores, né? O jogador que estava escanteado do nada, ele jogava. Então, não havia uma ordem lógica com o Vojvoda, não havia uma ordem lógica, simplesmente ele ia insistindo nas mesmas coisas, nos mesmos padrões, com demoras e demoras e demoras. Paiva chega e encontra um caminho, só que aí ele precisa começar a colocar na cabeça dos jogadores a quantidade de erros absurdos que o Fortaleza comete. Eu estava dando uma olhada hoje no jogo do Ceará, e aí eu percebi assim, pô, cara, o Ceará é uma equipe tão centrada dentro de campo, que teve uma jogada, se não me engano, foi um escanteio batido, não, foi uma falta lateral batida, ali foi uma falta já no final do jogo que o Bragantino bateu, e aí a bola sobrou no pé do Mugni ali, sabe? Aquela bola que, tipo assim, se ele não tem o devido cuidado ali, podia entregar. O Fortaleza hoje é essa equipe. Eu diria até mais, o Fortaleza, das 20 equipes da Série A, é a que mais entrega. É a que mais entrega. Porque esse argumento aí que você falou do Fluminense, que diz, pô, o time não jogou bem, ainda bem que era o Fortaleza, sabe? É isso. Porque o Fortaleza hoje é uma equipe que cede com muita facilidade o gol para o adversário, sabe? É uma das piores defesas da competição, sabe? Toma gol, assim, de todos os jeitos. O Fluminense, Minhoca, finalizou 3 vezes no alvo, 2 gols. Pois é. Então, assim, é uma equipe que tem problemas. Já teve problema com o goleiro, os zagueiros, a entrada da área, os laterais, nem se fala.
Então, essa questão que o Fortaleza atravessa, não dá para ficar colocando a muleta, tipo, pô, o time tá jogando bem. Não, o time precisa ganhar, pô. Precisa ganhar. Precisa ganhar. E para ganhar, primeiramente, tem que resolver essa questão de tomar gol a todo custo. E não é que o Fortaleza está tomando um gol por partida, está tomando sempre 2 ou mais. Inacreditavelmente, contra o Vélez, saiu sem tomar gols. Mas por isso que eu até frisei aqui na terça-feira. Isso diz muito do que é o Vélez nesse exato momento. Para ter noção disso, o Vélez é horroroso, sabe? Mas assim, o Fortaleza ele comete erros gravíssimos, gravíssimos. E, nesse sentido, não tem como você conseguir resultado positivo se você não consegue arrumar. O próprio Fluminense no ano passado, Fábio, quando teve a reação com o Mano Menezes, era uma equipe que tomava gol, tomava gol, tomava gol. Quando chega o Mano, claro, chegou algumas peças, Thiago Silva, por exemplo, chegou no ano passado, foi bem importante. O time passou, meu amigo, a ganhar por 1-0. Aquela reação de 2022 era vitóriazinha de 1-0. Fortaleza tem que começar a ser uma equipe que consegue jogar fechado, que passa ali, é difícil de ganhar do Fortaleza, sabe? Sim, empata, não adianta nada. Eu sei que empate não adianta nada. Mas não perde, o Fortaleza perde. O Fortaleza chega em campo, o Fortaleza tá dando gol para o adversário, com 9 minutos, né? Foi 9 minutos, né? O gol. 9 minutos. O Cano tava lá fazendo gol. No primeiro tempo contra o Grêmio, em 10 minutos de jogo, assim, né? No intervalo de 10 minutos, 2 pênaltis ali acontecendo. Então, toda vez. Por isso que eu acho que às vezes ficar culpando só o atleta, a culpa é do Diogo Barbosa, a culpa é do fulano, a culpa é daquele, a culpa é daquele outro. Isso não vai adiantar. O time por completo, velho. Por completo. Todos os jogadores esse ano cometeram falhas. Eu acho que eu estava aqui com você, né, Fábio? Teve uma pessoa aqui da outra vez que falou assim: mas tem alguns jogadores que cometeram mais erros do que outros. Eu falei: do que adianta, pô? Aqui vai ser uma medição de quem comete mais erro, é isso? Quer dizer então que esse aqui agora cometeu 10 erros, vai lá para o final da fila. Esse aqui cometeu 2. Qualquer erro agora é fundamental. Para o Fortaleza não conseguiu seus resultados. Então pode ser do Ávila, pode ser o Brits, pode ser o Sacha. Quem quer que seja, o Fortaleza tem que parar de cometer falhas graves, entendeu? Então, no jogo de hoje, né, que eu não consegui acompanhar, não tenho dúvida que, como você descreveu aí, os lances que o Fortaleza toma, não é toda equipe que toma. Equipe ruim, viu? Eu tô pegando equipe ruim. Não é toda equipe ruim que toma. O Fortaleza tem tomado. Por isso que eu acho que das 20 equipes da Série A, do que eu tenho observado, o Fortaleza é, se não for a equipe que mais cede gol, assim, simples, assim, né? Eu lembro muito do jogo do Vasco. O Vasco fez 2 gols, assim, uma facilidade, e foi o mesmo discurso, Fábio. Que, aliás, ali foi o contrário, né? Que era o pessoal dizendo assim: eita, agora o Vasco do Diniz vai voar. Pô. Isso dizia muito mais do que era o Fortaleza. E cada jogo vai passando, vai mostrando o quanto, na verdade, esses clubes, né, não estão se recuperando, não. É o Fortaleza que realmente é muito frágil. Pois é, a Ana Maria fala de um pênalti anulado para o Fluminense, né? Eu esqueci de pontuar. Ia ser marcado um pênalti bizarro, né? O árbitro marcou um pênalti ali. O jogador foi de encontro ao joelho do Ávila e ele já vai caindo assim Porque o Ávila coloca a perna, né? Eu até vi esse lance. Não foi nada isso aí. Tudo bem que no futebol brasileiro os caras dão trança-pé pênalti, né? Mas assim... O mais absurdo desse ano foi no Palmeiras e São Paulo, em que o Arboleda faz, eu acho que até bem mais distante dessa do que a do Ávila. E aí o Vitor Roque se projeta na perna, e aí foi dado pênalti, o Abel Ferreira com aquele estilo dele, dizendo que teve o toque. É nada, pô. Claro que teve o toque, o cara se jogou na perna do outro, pô. Eu falei, a partir de agora, todo mundo se joga na perna dos outros jogadores porque é pênalti, né? Já que foi dado e foi um absurdo aquilo ali o que fizeram naquela semifinal do Paulista. O VAR chamou e o árbitro voltou atrás, claramente o cara busca o contato, vai se jogando na mesma hora e o pênalti foi anulado, né? O que deu uma sobrevida ao Fortaleza, mas o Fortaleza não se ajuda, né? E aí eu repito, tá? Assim, você abrir mão de seus melhores jogadores sendo o antepenúltimo colocado, né? Assim, acho que é uma temeridade que, assim, pode fazer falta. Um empate no Maracanã, lá na frente, né? Se o Fortaleza conseguir pelo menos chegar vivo nas últimas rodadas, é um ponto que pode definir uma queda ou não, né? Então, foi... Tanto que quando entrou sobretudo o Prior e o Breno Lopes, o time melhorou, né? O time conseguiu criar mais. Então, de fato, aí, a maré de azar do Fortaleza é grande, mas eu acho que as escolhas do Paiva hoje contribuíram. Breno Lopes é o único jogador que consegue ali ser um pouco mais desequilibrante desse time, né? Tinha ido bem contra o Corinthians, né? Na Neoquímica Arena.
Acho que era um jogo para ele aí, para ele começar jogando e, e o Renato Paiva optou aí por pôr o Paulo aí boa parte do jogo, ele só entrou no final e quase o Fortaleza empatava. Mas como você disse, Thiago Melca, não adianta competir, né, jogar bem, finalizar mais, ter mais posse de bola e no final das contas perder o jogo. Foi isso que aconteceu É aí isso. com o Fortaleza. Bom, só essa pincelada, tá? Aqui no Fortaleza, mais geral, e aí uma análise mais completa aí sobre a sequência, né? No raio-x desta segunda-feira, tá? A gente vai compensar no raio-x. Thiago Minhoca vai compensar a análise no raio-x aí da segunda-feira do Lion.